Turma, vamos lá então? Eu quero falar com vocês ainda sobre saúde mental, sobre doença mental, conceituar algumas outras coisinhas aqui, tá? Então, o que eu considero como saúde mental, gente? Como que a gente vai definir saúde mental? Eu defino saúde mental quando eu falo que a gente tem um equilíbrio emocional. Que equilíbrio? O que seria esse equilíbrio emocional? Equilíbrio emocional, gente, é quando a gente consegue lidar com as nossas questões internas e com as questões externas que vêm para a gente resolver também. Então, é como que a gente vai conseguir ter um equilíbrio de lidar, de administrar a nossa vida, aquilo que tem dentro da gente, as nossas emoções, as nossas atividades diárias, sem com que a gente perca a nossa capacidade de ser alegre, de sentir prazer, de ter uma vida harmoniosa, tá? Então, esse equilíbrio é relacionado a gente não perder o da nossa vida, né? Ser capaz de ter noção do nosso tempo, do nosso espaço, de viver a vida plena, do jeito que a gente conseguir, assim, com mais plenitude possível. Então, eu tenho saúde mental quando eu tenho isso, que apesar de as minhas demandas internas, emocionais, e as minhas demandas externas de problemas ou situações que me exigem atitudes e ações, eu consegui equilibrar tudo isso dentro de mim, lidar da melhor maneira possível, sem perder o valor relacionado à vivência da minha própria vida, sem perder a característica de buscar viver plenamente aquilo que eu me propus. Então, é eu estar bem comigo mesmo, é eu ter um relacionamento ok com as outras pessoas. Não é que eu tenho que ter, né, um relacionamento forçado bem com ninguém. Não. É eu ter uma vivência harmoniosa na medida do possível e eu conseguir ressignificar, gente. O que é ressignificar? É você olhar para determinadas situações, muitas vezes adversas, e esse olhar ser de uma forma diferente, com aprendizado, quase que como resiliência, sabe? Então, eu tenho que saber lidar, ter uma saúde mental. Para ter saúde mental, né, para essa definição ser fechada, eu preciso de saber lidar com as minhas emoções, tanto as boas quanto as que não são tão boas, as que são desagradáveis, né? Então, eu pego lá, eu tenho que saber lidar com as minhas exigências comigo mesma, eu tenho que moderar com a minha culpa que às vezes vem. Eu tenho que saber lidar com um acesso de repente de raiva e ao mesmo tempo tenho que saber lidar com a paz e a harmonia, amor e ódio, coragem e medo, que a gente tem muitos medos. Então tem aquela frase, tá com medo? Vai com medo mesmo, porque se a gente fosse, o medo acaba aprisionando, entendeu? Então a pessoa que está num processo de deixar de ter saúde mental para um processo talvez de doença mental, o medo gera fobia, o medo gera alguns transtornos mentais. Então tem que saber lidar com isso, né? Saber lidar naquele momento que você está alegre e saber lidar também com aquele momento que você não está tão alegre, que você está triste. Então é esse equilíbrio que faz com que a gente defina a saúde mental, esse equilíbrio emocional. Então a gente tem que conhecer os nossos limites, conhecer a nós mesmos, para que quando a gente vê que não tem jeito, a gente pede ajuda, tá? Porque uma das coisas que a gente fala, e que eu gosto também de frisar, é: primeiro passo, nunca se ache autossuficiente, nunca se ache o super-herói. O super-herói é esse, porque ele traz tudo pra si e não pede ajuda pra ninguém, tá? Só que o super-herói tem superpoderes. Nós não temos superpoderes, né? Então, gente, necessitando
busca ajuda para manter a saúde mental. E aí, tá aqui, né, dois exemplinhos que eu trouxe. Um cérebro que não tem tanto emaranhado de pensamentos, a gente consegue ter mais clareza, né? É um cérebro saudável, né? Um cérebro zen, que consegue ter esse equilíbrio. É um cérebro, né? Uma pessoa que possui essa saúde mental. Em contrapartida, quando a gente vai definir doença mental, a gente pensa logo, né? Transtornos, distúrbios e tal. A doença mental é o oposto da saúde mental. É quando acontece uma anormalidade, né? Que há um comprometimento, gente. A gente não consegue, a pessoa não consegue mais manter aquele equilíbrio. Acontece uma desordem emocional. Então, a gente tem uma quebra ali do raciocínio lógico, da capacidade que a gente tem de autocontrole. Então, há um comprometimento mesmo psicológico, cognitivo, de raciocínio, de entendimento, de aprendizagem, muitas das vezes, tá? E aí acontecem sim os transtornos, aí chegam os distúrbios, os TOCs, as fobias, e tudo isso vai combinando, tá? Entre si, porque uma pessoa pode ter vários transtornos, né, ao mesmo tempo, trazendo esse adoecimento do nosso aparelho, né, do nosso psíquico, né? E tendo um sofrimento realmente e assim, grande em relação à nossa própria vida, ao nosso psicológico, à nossa, né, ao nosso comportamento diário, porque muda tudo, gente. Então a doença mental muda tudo. Muda o nosso comportamento, muitas das vezes muda a forma com que a gente enxerga as coisas. E a gente tem que tentar, o máximo, como eu falei, na saúde mental, não deixar chegar num nível que esse desequilíbrio emocional chegue a fazer esse estrago, a realmente comprometer essa ordem psicológica que a gente tem. E aí, claro que a doença mental não é só por fatores externos, podem acontecer sim por predisposições genéticas, por questões bioquímicas, por questões bioquímicas no sentido de baixa produção de alguns hormônios. Vocês sabiam que existem alguns hormônios, por exemplo, serotonina, por exemplo, né, endorfina. A baixa desses hormônios pode trazer, sim, uma disfunção a ponto de mexer com o nosso psíquico, tá? E aí, esses problemas bioquímicos associados a, por exemplo, substâncias tóxicas, como drogas, também, tá? Substâncias tóxicas. E até mesmo, se a gente parar para pensar, um estilo de vida. Porque aquela pessoa que tem um estilo de vida frenético, que só pensa em trabalho, 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 que não tem um momento de lazer, que tem um objetivo, mas esse objetivo nunca chega, ela nunca dá uma pisada no freio. E aí vem o quê? Um esgotamento mental, gente, uma exaustão, um estresse diário. Então, isso tudo somado vai entrar na conta de um transtorno mental, tá? De um distúrbio, de uma fobia, como eu falei. Aí embaixo gera, né, a doença mental, a pessoa não consegue ter respostas. A pessoa fica cheia de interrogações, um emaranhado de pensamentos. Olha só as imagens aqui, ó. Um emaranhado de pensamentos é grande, não há respostas, há confusão. A pessoa não entende por que ela age de determinadas formas, né? Fica com a capacidade cognitiva diminuída, fica com o ânimo diminuído. Então, assim, é como se tivesse uma bateriazinha fraca, quase acabando. Então, fica apático, com pensamentos negativos. Então, todo dia, para quem tem uma doença mental, dependendo, é um dia nebuloso, é um dia ruim, né? E muitas das vezes por conta disso, ó, frustração, cansaço, pressão, controle excessivo, exaustão, irritabilidade, estresse, e por aí vai. Tudo isso
em desequilíbrio, sem controle e equilíbrio emocional, gera e pode acontecer, né, de desencadear uma doença mental, que se apresenta através, né, de transtornos, distúrbios, fobias, etc, etc. Aí, gente, eu vou entrar para falar com vocês sobre o nosso aparelho psíquico. Então, o que seria isso? É como que funciona, né? Como que é a nossa estrutura, nosso funcionamento mental. Freud deu essa primeira panorama aí para a gente entender, né? Essa teoria dele. Segundo Freud, nós temos 3 sistemas, né? 3 esquemas psíquicos, que é o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, tá? O inconsciente vai se relacionar com o quê? Ele não vai estar relacionado com aquilo que eu estou vivendo agora. Não vai estar. Porque o que eu estou vivendo agora, eu estou consciente daquilo. O meu inconsciente, ele vai estar relacionado, ele vai ser constituído por situações que muitas das vezes eu reprimi, a gente reprimiu, a gente vivenciou, mas aquilo é como se você viu e não viu, entendeu? Então o seu inconsciente não vai estar lidando com aquilo que é atual e ele vai ser constituído principalmente por conteúdos reprimidos. E a gente não consegue acessar de forma fácil o nosso inconsciente não, tá? A gente não tem acesso a essas informações. Porque nós mesmos, esse esquema que acontece do nosso aparelho psíquico, ele mesmo censura. Por quê? Porque se a gente reprimiu alguma lembrança, alguma vivência, é porque foi num modo de defesa. E aí, o nosso próprio esquema psíquico e aparelho psíquico vai lá e censura. Esses conteúdos que estão no inconsciente, eles podem, em algum momento da nossa vida, ter estado no nosso consciente. Ou seja, eu posso sim estar guardado alguma coisa lá no meu inconsciente que eu já vivi um dia, mas que foi reprimido. Tá? Então, eu posso ter sim conteúdos no meu inconsciente que já foram conscientes, ou seja, que eu tive conhecimento, que eu vivenciei no agora, porém, esse agora foi reprimido e foi para o inconsciente. Ou eu posso realmente não ter vivido determinadas situações e elas pré-existirem já no meu inconsciente, tá? Como se fossem assim, deixa eu tentar exemplificar para vocês. Por exemplo, eu posso ter vivenciado um trauma real de um determinado animal. Eu tive uma mordida levei uma mordida de um cachorro na minha infância. Aquilo me traumatizou, mas me traumatizou no sentido que foi, chorei muito, enfim, foi ruim, foi uma sensação muito ruim, me senti muito mal, eu vivi aquilo, só que passou o tempo, passou aquilo, e eu comecei a ter pavor de cachorro. E muitas das vezes a gente é tão criança que não lembra do acontecimento. E aí, se você for buscar a fundo, esse pavor tá no seu consciente. Não, você acha fofinho, cachorro, etc. Mas tá no seu inconsciente lá, guardado. Mas pode acontecer também de você ter algum tipo de medo e fobia que você não explica. Que não aconteceu nada com você. Por exemplo, medo de escuro. Alguma coisa nesse sentido. Não aconteceu com você, nada relacionado a medo de escuro, não estou indo lá da nossa casa, não aconteceu nada relacionado a isso, mas lá no seu inconsciente tem um conteúdo lá que está guardado que é relacionado a escuro e que não necessariamente a gente vivenciou, tá? Então, esses conteúdos que estão lá no nosso inconsciente, nunca que a gente vai conseguir acessar de uma forma natural. Assim, eu tô aqui pensando que eu quero acessar o meu inconsciente, Não consigo acessar o meu inconsciente assim, tá? Mas eu posso
sem querer, né, o meu organismo pode vir e eu ter um sonho com determinada situação. Eu posso ter um ato falho. O ato falho é quando eu, sem querer, falo uma coisa que está no meu inconsciente no agora, sem saber, tá? Eu tenho uma reação instantânea no agora, mas de uma coisa que está no meu inconsciente. Por exemplo, é como se fosse assim, ó. Eu vou usar o mesmo exemplo do cachorro. Eu gosto, acho bonito o cachorro, mas aí na hora que eu vou falar alguma coisa, ou eu vou encostar no cachorro, eu falo assim, nossa, coisa horrorosa. Conscientemente eu falo assim, gente, que isso? Por que eu reagi assim? Sei lá. Mas o meu inconsciente, pum, meio que deu uma... se sobressaiu rapidinho ali num ato falho, sabe? E aí o tempo não vai alterar tudo que está guardado no inconsciente, acredite. Tem coisas no nosso inconsciente que são de quando a gente estava na barriga da nossa mãe. Pré-consciência ou subconsciente. Vai ser aquelas memórias que a gente pode acessar a qualquer momento, tá? É aquilo que não tá agora na nossa consciência, mas que eu posso acessar e no momento seguinte pode estar. Então pode ser uma lembrança, né? Pode ser um sentimento que está lá no meu subconsciente. Eu não tô com ele aqui, mas se eu conseguir, se eu parar aqui agora, eu posso falar assim, peraí, tem determinada situação, eu me senti assim, me senti assado, eu passei por um abuso sexual, eu posso vivenciar isso de novo, né? Pode ficar guardadinho lá, eu consegui superar em algumas situações, mas eu posso voltar naquilo. Eu tenho acesso. Tem vezes que isso vai para o inconsciente e tem vezes que vai para o subconsciente. Depende de como que o meu aparelho psíquico lidou, tá? Então ficou entendido que o inconsciente eu não consigo acessar quando eu quero, só através de sonho, ou esse ato falho que eu falei que às vezes vem assim e ultrapassa e dá esse lapso assim, né? É como se fosse um errozinho mesmo do sistema. Não tem computador quando dá aquelas mensagens rapidinhas assim de erro? Então, tipo isso. A pré-consciência ou subconsciente, eu consigo acessar. Não é o meu agora, não está no meu consciente de agora. Mas eu consigo acessar através de memórias. Eu paro aqui agora, eu consigo acessar essas memórias. Eu consigo acessar certos sentimentos, tá? E o consciente? O consciente é propriamente dito o sistema do aparelho psíquico, que vai fazer o quê? Ele que vai estar recebendo o agora, todas as informações que a gente está vivendo ao nosso redor e também aquilo que a gente está sentindo agora. Tá? Então, aqui dentro do consciente, a gente consegue ter a capacidade de perceber as coisas, de perceber nossos sentimentos, de perceber o que tá acontecendo ao nosso redor. A gente consegue raciocinar, a gente consegue prestar atenção nas coisas, ter atenção naquilo. Então, é a nossa capacidade de ter essa percepção mesmo daquilo que a gente está vivenciando. Do que a gente está sentindo, do que a gente está pensando, do que a gente naquele momento ele está fantasiando. Uma coisa é eu fantasiar um momento, eu tenho um desejo daquele momento. Outra coisa é eu acessar uma situação que está no meu subconsciente, tá? Então, gente, só para vocês terem noção, ó, consciente, tá aqui, ó, sempre é o primeiro, porque é o que a gente tem muito acesso, que a gente lida o tempo todo, que é os nossos pensamentos, que são as nossas percepções, os nossos sentimentos que a gente está tendo agora. O nosso pré-consciente ou o nosso subconsciente são as memórias, tá? Os conhecimentos que a gente consegue armazenar. E o inconsciente? Tudo isso aqui, ó. Desejos que a gente não explica, impulsos imorais, porque o nosso cérebro corta, gente. O nosso cérebro censura distúrbios, impulsos imorais, porque a gente tem que ter um certo padrão de conduta e o nosso cérebro, pá, joga pro inconsciente, porque se você tiver acesso a esses impulsos imorais, o que você vai fazer? Você vai transformar isso em ação. Impulsos destrutivos, o cérebro também vai lá e pá, ele vai lá e censura. Motivações egoístas, porque se a gente for extremamente egoísta, a gente não consegue viver em sociedade.
Impulsos sexuais inaceitáveis, muitas das vezes vai para o nosso inconsciente, sim, tá? Experiências infantis traumatizantes, então um abuso sexual que ocorreu na infância, muitas das vezes vai para o nosso inconsciente. Então, um determinado adulto, ele exprime um determinado comportamento e se for fazer um tratamento psicológico com ele, uma terapia, e através de técnicas que existem, né, na psicanálise, na terapia, de acesso a essas informações do inconsciente, se descobre essas experiências traumatizantes lá, que ocorreram lá atrás. Outra questão, muitas das vezes, gente, a questão da homossexualidade em algumas crianças estão relacionadas a abuso sexual na infância, tanto menino quanto menina. Então, o menino, muitas das vezes, ele adquire ele sofre esse abuso sexual por outro homem, quando muito pequeno. Isso vai para o inconsciente, esse inconsciente você gosta dessa experiência e, sem perceber, isso acaba sendo uma preferência e dita a sexualidade dessa criança no futuro. Mesma coisa menina, então o menino acaba gostando de menino e a menina, quando tem um assédio, né, um abuso sexual por homem quando muito pequena, ela pode desenvolver. O menino, a maior parte, acontece que tem gosto de preferencial por homem. A menina pode acontecer duas situações que estão com porcentagens bem parecidas que podem acontecer. E também para a homossexualidade, no sentido de que aquele trauma fez com que ela tivesse uma reação oposta à do menino. Ela teve nojo e não quer mais que nenhum homem encoste nela, tá? Ou ela ela consegue se envolver com um homem e tudo e tal, mas ela tem uma trava moral, ela não consegue se soltar, ela não consegue ter prazer, ela não consegue, tem uma situação muito séria envolvida aí. Então, para vocês verem como que o nosso aparelho psíquico é complexo, né? E é regido por vários instrumentos aqui, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, estou por aqui, tá?